A intenção hoje é terminar nossa saga sobre microRNA, RNA mensageiro no carcinoma da tireoide. Na verdade, eu mostrei um workflow na aula passada, ele só tinha um bug, mas esse bug me tomou muito mais tempo do que eu imaginava e eu acabei concluindo ele hoje, essa semana, tá certo? Então, inclusive, tem uma tarefa que eu passei para vocês, que eu dei um prazo para depois da apresentação dos trabalhos, vocês entregarem. Porque estava faltando essa parte para vocês conseguirem fazer. Tá? Só repassando muito rápido, porque na aula passada eu já repassei isso. A gente baixou os dados do tireoide carcinoma desse FireHUS, né? E basicamente a gente pegou 3 fontes, né? O clinical, tá? Baixou esse arquivo, a expressão de microRNA e, bom, uma das coisas que a gente fez, que a gente vai ver, é que uma vez que a gente selecionou os microRNAs que tinham uma certa expressão, a gente jogou no Mirwalk, que ele faz uma descoberta de alvos, certo? Aí, basicamente, foi um copiar e colar. A gente copiou e colou no Mirwalk e selecionou os alvos. Eu acho que na aula passada eu tinha dito que a gente não ia filtrar o destino, certo? A base, né? O Murilo, ele prefere deixar livre, não ter uma filtragem de qual é a base que ele vai pegar os dados. Só que eu descobri, por acaso, que por alguma razão, não sei se eu fiz alguma coisa errada, quando eu não seleciono a base, o Spot CSV não estava exportando tudo, só estava exportando de 2 microRNAs. Não sei se é porque o volume de dados era muito grande, enfim. O fato é que, no final das contas, para esse experimento em sala, eu fiz a filtragem. A gente só está usando os dados que vêm do Mirtarbase. O Mirtarbase é o mais restritivo de todos. Ele só são alvos de microRNA testados experimentalmente. Então ele restringe bastante. Só que para o que a gente vai fazer aqui na sala, já é bastante coisa. Tá certo? E a gente também baixou os RNAs mensageiros, que são alvo dos microRNAs, para a gente olhar a expressão desses caras. Tá certo? Então isso foi o que a gente fez. Eu tive que fazer um extra aí. Tá? Uma coisa que eu descobri só na aula passada, e que eu tinha que resolver, e que deu um trabalho danado, foi que eu descobri que o Mirtarbase, o Mirwalk, quando ele gera a saída, ele gera numa codificação que é uma codificação, parece que é uma universidade que propôs, que é usada, que é diferente da que a gente deu como entrada, que é aquele MIMET. Então a gente tinha 2 codificações diferentes, eu tive que achar um jeito de mapear uma para outra. Então aqui no Mirbase, eu baixei um arquivo, vocês não precisam reproduzir aí, porque hoje a aula vai ser bem... Não é? Mas eu baixei um arquivo aqui, que na verdade aparece com o link com a extensão XLS, mas na hora que você faz o download ele é CSV, tá? Graças a Deus, porque XLS ia dar mais trabalho até de processar. Você fez esse download? Não. Não. Mas eu não sei nem como eles fizeram isso, porque geralmente isso é uma FTP, quando você faz FTP, não sei como eles fizeram isso, mas enfim. É assim, você clica lá e ele baixa um CSV, tá? E, bom... Agora, eu vou repassar com vocês o que a gente fez. Então, essa parte de cima, a gente viu toda ela na aula passada e ela não mudou, tá? Então, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui do que a gente fez. Na verdade, eu só vou falar em linhas gerais, eu não vou mais passar ícone por ícone como a gente fez na aula passada. Então, basicamente, a gente pegou dados do Mirwalk, desculpa,
do Firehose, tá aquele lá em cima, tá? E Clinical Data. E basicamente eu precisei do Clinical Data porque eu precisava saber em que estágio o câncer estava, porque a gente faz uma filtragem, certo? Então ali no meio a gente casou os dois dados, eu tive que fazer uma transposição ali para adaptar, ali em cima eu tive que fazer uma agregação. Tudo isso eu detalhei na aula passada, não vou repassar tudo de novo, tá certo? E a gente filtrou removeu alguns que a gente não queria, tá? Inclusive eu melhorei a documentação. Isso é uma coisa, gente, que eu estou trabalhando bastante nessa disciplina, porque eu gostaria que vocês adotassem isso como prática. Gastar tempo documentando o que você fez é tão ou mais importante do que fazer o negócio funcionar, tá certo? Porque eu, por exemplo, de um semestre para o outro, eu já não lembro mais o que era aquele workflow. Eles ficam tão complexos, tão cheios de coisa, que eu não lembro mais. Então, o que eu faço? Eu documento minuciosamente para depois conseguir retomar rapidinho o que foi que eu fiz, certo? Então, vocês estão vendo que eu documentei. Aqueles dois caras ali, vocês já viram, foi a filtragem que a gente fez por fold change e por p-valor, não é isso? A gente combinou as coisas e, na verdade, esse cara aqui, no final, foi o cara que a gente salvou para mandar para o Miro-Walk. Aquele outro caminho de cima, eu ainda vou explicar, a gente não viu, tá? Mas esse aqui de baixo foi o que eu joguei para o Miro-Walk. Todo mundo lembrou isso aí? Estamos juntos nesse negócio aí? Beleza? Tá. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, só falando de documentação. Então, se vocês forem lá no GitHub do projeto, tá? E entrarem, ele está aqui em Networks, eu deveria ter colocado o link aí para vocês, microRNA, tá? Então, vocês vão ver um README, não é? Explicando de onde veio cada um dos dados, em que pasta que eles estão. Então está tudo documentado, por exemplo, para reprodutibilidade. Alguém quer reproduzir esse estudo. Está tudo aí documentado, tá certo? Inclusive, como esses dados são públicos, eu baixei uma cópia e deixei no GitHub, se alguém quisesse reproduzir o estudo, tá? Legal, e vamos lá. Então, esse foi o caminho lá de cima foi o caminho para selecionar quem são os microRNAs que tem uma expressão tal que a gente quer dar uma olhada para eles, tá certo? Aí a gente passou no Miro-Walk e veio para esse cara de baixo aqui. Quem é esse cara de baixo aqui? Esse cara de baixo aqui é um arquivo que está me dizendo o seguinte, eu cheguei a mostrar esse cara na aula passada ou não deu tempo? Hã? Vocês lembram, não lembram? Nossa, vocês estão me dando sono. É só porque é muito cedo, é? Então, essa aqui é a saída do Miro-Walk. Deixa eu puxar ela aqui, ó. O que o Miro-Walk me deu? O Miro-Walk me deu quem é o microRNA e quem é o RNA-alvo. O RNA mensageiro alvo, certo? Bom, é essa codificação que é diferente da entrada, certo? E é essa a encrenca, porque eu preciso, na verdade, para poder fazer as junções, eu preciso casar os dois, tá? Isso me deu um certo trabalho. A gente vai ver isso agora. Eu fiz questão, gente, e isso é uma das coisas que eu fiz nesse workflow, como o nosso último workflow, tá? Despedida. Eu falei que vocês vão ficar com saudade de mim, né? Porque quando vocês lembrarem, no semestre que vem, o professor entrar na sala e não mandarem vocês atualizar o BioSci, vocês vão dizer, pô, né? Todo mundo, quem não atualizou, tem que atualizar o BioSci, só para lembrar vocês, tá? Bom, ok. Aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Bom, então, a gente trouxe esses dados do Miro-Walk, então o que o Miro-Walk fez? Ele falou, olha, para cada microRNA, existem esses RNAs que são alvos. Legal. Aí, agora, a gente vai ter que fazer várias coisas. Aqui vocês vão ver dois caminhos, na verdade, tá certo? Bom, um dos caminhos é o seguinte.
Aqui eu tenho a expressão dos RNAs mensageiros. Por quê? Porque eu quero pegar esses alvos, eu quero pegar a expressão deles e quero casar com esses dados, tá certo? Então eu quero pegar cada microRNA mensageiro e olhar a expressão dele. Pá, pá, pá. Bonitinho. Tudo bem? Então, basicamente, o que é cada um desses caras? Primeiro, esse primeiro é muito parecido com coisas que a gente já fez, que a gente está extraindo isso aqui eu já mostrei na aula passada, porque eles colocaram os campos com um pipe no meio, e aí eu tive que separar só o nome o símbolo do RNA mensageiro, isso eu mostrei na aula passada, né? E eu não sei se eu mostrei isso aqui, mas eu estou pegando todos os que têm o símbolo, é esse cara aqui, tá? E aqui eu estou removendo a coluna original e deixando só aqui eu extrair o símbolo do RNA mensageiro. Então, basicamente, esses passos aqui, eu estou fazendo questão, novamente, como o nosso último workflow, de sempre pegar os dados brutos do jeito que veio do download e mostrando que vocês podem trabalhar neles usando o Warrant. Então, eu estou sendo, né, eu não estou trapaceando no sentido de, eu fiz aqui um script, um notebook que resolveu tudo para vocês. Não, é com Orange. Isso é download direto da fonte e Orange para tratar os dados para vocês entenderem como é que é o processo, tá certo? Beleza. Então, nesse caminho de cima, esse último ícone ele faz o quê? É aquela mesma coisa que a gente viu no de cima, tá certo? Eu posso ter mais de uma leitura para o mesmo microRNA, então eu uso esse campo para fazer a soma. Então ele vai pegar todos... Não, desculpa, aqui é o lote, hein? Isso aqui não é o microRNA. Peraí. Exato. Não, mas eu posso ter mais de uma leitura para o mesmo... Peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui, só para não errar. Eu posso ter repetição do lote. É isso? Não. Não. Peraí. Não, isso aí é a coluna, desculpa, eu estou me confundindo. Isso aí é a coluna. Esse aqui é o microRNA. Eu posso ter, que é o que eu estou escolhendo. Eu posso ter mais de uma leitura para o mesmo RNA mensageiro. Aqui é RNA mensageiro. Eu posso ter mais de uma leitura para o mesmo RNA mensageiro, tá certo? Aí o que eu vou pedir para ele fazer para cada coluna, essas aqui são as colunas, ele vai somar. Se eu tenho mais de uma leitura para o mesmo RNA mensageiro, ele soma os valores. Eu já tinha feito isso no de cima também, tá? Bacana. Então, aqui, o que eu tenho dessa linha aqui? Dessa linha eu tenho os RNAs mensageiros e as leituras de expressão por lote, tá? Se você tirar aqui tem essa forma de arrastar aqui que eu nunca lembro dela, mas que é mais fácil. O que você vai ter aqui basicamente nas linhas, eu tenho o símbolo do RNA mensageiro e eu tenho para cada lote, cada sample, né? Não é nem lote, sample, né? Cada amostra, eu tenho a expressão daquele RNA mensageiro. É basicamente isso que eu tenho no final de todo esse processo aí, tá? Tá. O que eu estou fazendo agora? O que vocês acham que é esse aqui do Mirwalk? Eu estou primeiro arrancando só a coluna do RNA mensageiro. Eu estou tirando, porque eu quero. O que eu quero fazer? O que vocês acham que eu estou fazendo com esse join aqui? O que vocês avaliam? O que eu estou fazendo com aquele join ali? Alguém imagina? Eu estou pegando alvos, sim. Ali embaixo eu estou pegando os alvos. E por que eu estou casando com o de cima? O que o de cima tem? O que o caminho de cima tem? E a expressão.
Ele tem a expressão e a RNA mensageiro. O de baixo tem os alvos. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou, na verdade, pegando só os alvos, o resto não me interessa, porque eu só vou olhar os alvos, e pegando a expressão deles. Então, na verdade, isso aqui é o data, que é quem é originalmente, são os dados, e esse aqui é os dados da expressão, certo? Então, no final das contas, após ter casado esses caras, ele vai ter os alvos, tá? Esses daqui são os alvos e a expressão. O que vocês vão observar é que alguns alvos, tá, não têm expressão registrada, tá? Tem N explicações. Eu vou deixar que o Murilo fez uma explicação na aula passada, né? De várias causas, tá certo? O fato é que a gente vai remover esses caras aqui, ó. Então, nesse estágio aqui, eu estou removendo eles, tá? Só quem é definido. Então, eu estou removendo. Bom, bacana. Depois de ter feito isso, eu vou fazer um transpose. Quer dizer o quê? Agora, eu quero que os genes... Então, os genes estão nas colunas, não, nas linhas, e as amostras nas colunas. Na hora que eu estou fazendo um transpose, eu vou ter as amostras nas linhas e os genes nas colunas. Certo? Tá. E aí, eu vou extrair... eu tenho esse algoritmo que extrai... É a mesma coisa que eu fiz no de cima. Eu vou pegar, dada a identificação da amostra, eu quero saber quem é só a identificação da amostra e eu quero separar se ele é tumor ou normal. Eu fiz essa separação. Bom, então, esse trajeto aqui de baixo, ele é muito parecido com o trajeto de cima. Se você olhar, ele é uma cópia do trajeto de cima. Eu vou remover... eu vou remover o NX, eu vou remover quem está em metástase, então eu estou limpando um pouco o que eu não quero desses genes, tá certo? Aqui tem uma coisa importante, né? O que eu fiz aqui, por isso que eu fiz a transposição, eu casei com os dados clínicos. E por que eu casei com os dados clínicos? Porque eu precisava remover os microRNAs, as amostras, e do mesmo jeito que eu removi no micro, eu tenho que remover aqui. Eu tinha que remover quem está em metástase, eu tinha que remover aquelas amostras que não deveriam ser contabilizadas. Eu não contabilizei em cima, não posso contabilizar embaixo. Então eu removi as amostras que não deveriam ser contabilizadas, tá certo? Aqui, aí eu fiz a transposição de novo, então agora eu deixei os genes nas linhas, tá? Deixei os genes nas linhas. E o que esse cara aqui faz? Ele só calcula a expressão diferencial. Eu não vou filtrar mais, porque eu vou pegar todos os alvos, certo? Não interessa a expressão. Eu vou pegar todos os alvos. Só que eu preciso calcular o fold change. Então eu usei esse cara aqui para calcular o fold change. Tá certo? Legal. Agora, vocês vão entender o movimento que eu fiz. Eu quero criar uma rede onde eu tenho arestas e eu tenho nós. Tudo bem? Então, de um lado, eu quero saber quem são os microRNAs e quem são os RNAs mensageiros alvo, tá certo? Do outro lado, eu quero colocar informações sobre a expressão de cada um desses caras, tá? Então, a primeira ponta é onde eu quero colocar a expressão dos caras. Eu quero criar um arquivo que eu mostre a expressão dos caras. Para vocês entenderem o que eu fiz, vocês podem, se vocês quiserem, entrar na pastinha que vocês baixaram e olhar o arquivo que eu produzi lá, tá? Então, ali dentro tem todos esses diretórios
se vocês entrarem aqui no... vocês estão aqui dentro, né? Se vocês entrarem no Cytoscape, que é onde é o nosso alvo, vocês vão ver que tem esse arquivo chamado nodes aqui, que são os nós, tá certo? E aí, o que tem nesse arquivo nodes? Tem cada nó da minha rede, tá? Só que essa vai ser uma rede heterogênea. Na verdade, ela vai ser bipartida, inclusive. Então, eu preciso dizer, o ID do nó, nesse caso, vai ser o ID do microRNA ou o ID do RNA mensageiro, tá certo? O fold change dele, então quanto ele está se expressando em termos de log 2 fold change, tá? E o que ele é? Então esse cara aqui é microRNA, tá vendo? Mas aí se você descer mais, tem esse cara aqui que é mRNA. Tá vendo? Então, na verdade, essa tabela, ela junta todos os nós. Ela diz o ID, a intensidade e o tipo. Tá? Eu juntei as duas tabelas. É a segunda vez que eu faço uma estratégia assim. Quando eu mostrei aquela história da ontologia integrada, eu também fiz essa mesma coisa. Tá? Como é que eu fiz isso? Vejam só como é que eu fiz isso. Vamos olhar aqui o que eu fiz. Então, num trajeto, eu tinha esse trajeto que é o trajeto do RNA mensageiro. Tá certo? Então, a gente poderia, se quisesse, escrever aqui. Bom, isso aqui quer dizer que passou pelo Mirwalk, né? A gente poderia dizer que esse trajeto de baixo é o trajeto do RNA mensageiro. E esse trajeto de cima é o trajeto do microRNA. Então, eu tenho esses dois trajetos aqui. Certo? Bom. Aí, o que eu tive que fazer? Nos dois casos, se eu quero casar os dados, o que eu tive que fazer? Primeiro, eu tive que adicionar uma coluna nesse de cima, que é a coluna do tipo, tá vendo? Eu tive que dizer, olha, esse trajeto aqui é microRNA, o tipo é microRNA. E aqui eu coloquei type e coloquei o nome da coluna aqui, tá vendo? Eu renomeei as colunas. Type, botei o mesmo nome, ID e fold change. No trajeto de baixo que eu acabei de fazer, eu fiz a mesma coisa, tá? Eu criei uma coluna type dizendo que é RNA mensageiro e renomeei as colunas para ficar que nem a de cima. Type, ID, fold change. E aí eu uso esse recurso aqui, que ele vai fazer o seguinte, ele vai concatenar as duas. Então ele vai botar a primeira concatenada com a segunda e transformar numa tabela só concatenada, e aí eu salvo. Tá? Então note, no trajeto de cima, eu peguei os RNAs mensageiros e os microRNAs e a expressão deles. Certo? Montei lá um negocinho num formato padrão que são 3 colunas. ID, fold change e tipo. No trajeto de baixo eu fiz a mesma coisa. Eu peguei a expressão dos RNAs mensageiros que são alvo, tá certo? E calculei 3 colunas também. Aí criei 3 colunas também. ID, só que nesse caso é o ID do gene, expressão e fold change. Tudo bem? Expressão e tipo. Tá. Então eu queria a tabela dos nós. Agora o que está faltando é criar a tabela dos edges, que é esse caminho aqui, ó. Tá vendo? O que eu tive que fazer para criar a tabela dos edges? Deu um pouco mais de trabalho. Só estava faltando uma coisa, que o problema é o seguinte. O Mirwalk, ele gera um identificador que não é aquele, eu tinha explicado para vocês, não é aquele que a gente estava esperando, tá certo? Então eu tive que pegar essa base aqui, que é do Mirbase, certo? Só que essa base do Mirbase, ela não ajuda muito pelo seguinte.
ela não é um mapeamento direto. Ela tem duas colunas, na verdade. Certo? Aqui eu estou mostrando só as colunas que me interessam, mas deixa eu mostrar todas as colunas aqui, ó, Import Options. Ela tem várias colunas aqui, tá certo? Então, o que essas colunas dizem? É porque para o Mirbase, existe no caso, o Murilo explicou isso na aula de microRNA, tá certo? Se eu falar algum termo que seja bobagem em biologia, o pessoal da biologia, por gentileza, me corrija. Mas existe o que eles chamam de, eu não sei como é que eu traduzo accession, mas é como se fosse uma espécie de predecessor, né? É uma sequência que pode dar origem, na verdade, a dois microRNAs. Não sei se vocês lembram disso, né? Que ele chamou de 3P e 5P, tá certo? E aí, na verdade, essas duas colunas são do RNA maduro do 5P e essas duas colunas são do RNA maduro do 3P. Só que assim, com colunas uma do lado da outra, é ruim de fazer mapeamento. Eu queria que tudo tivesse num negócio só. Eu queria só ter o código do MIMET e o código que foi usado pelo outro camaradinha lá, pelo Firehose, certo? Então, isso não é tanto trabalho, mas fica... né? O que eu fiz aqui? Vocês vão ver que eu selecionei aqui as colunas 1, aqui eu selecionei a coluna 2, certo? Para concatenar, as colunas têm que ter o mesmo nome. Então, eu renomeei as colunas tirando o 1 e o 2, tá vendo? Eu renomeei as colunas tirando o 1 e o 2. Aí, nessa renomear as colunas tirando o 1 e o 2, eu concatenei. Então, no final das contas, se vocês olharem, o que eu criei? Eu criei uma tabela de mapeamento, onde eu tenho o código MIMET, o código, esse outro código maduro, e aí eu consigo mapear um para o outro. É só isso. Então, todo esse trabalho é só para isso. Aqui eu estou tirando as duplicatas, tá certo? Aqui eu estou... Bom, eu estou tirando, na verdade, primeiro eu tiro os caras que não têm mapeamento, tá? E aqui eu tiro as duplicatas. O que eu faço nesse trajeto aqui agora? Bom, ali em cima eu tenho somente os microRNAs mensageiros que estão sendo considerados no processo. Por quê? Porque nesse trajeto eu tirei alguns que não tinham expressão, eu saí tirando alguns fora. Então eu precisava pegar eles de novo. Quem são, né? E aí na verdade, esse trajeto aqui, eu casei eles de volta com o Mirwalk. Eu fiz um join com o Mirwalk e fiz uma filtragem para ele selecionar somente os pares microRNA e RNA em que o RNA mensageiro tenha expressão, tenha tudo, tá? Para ficar consistente. Então, basicamente, aqui foi isso que eu fiz. Eu casei de volta e removi o que não tinha. Aqui, eu fiz um join, nesse ícone aqui final, eu fiz um join para fazer o mapeamento de nomes. Então, aquele mapa que eu mostrei para vocês, eu faço um join aqui, tá? Finalmente, eu ajusto os nomes de saída. Então, eu chamo um deles, o gene symbol de microRNA, de mRNA mensageiro, esse aqui de microRNA. Essa coluna Mirade some, ficam só essas duas, e eu gravo. Então, o que eu tenho aqui no final das contas? Depois de todo esse processo, eu tenho uma tabela dizendo quem são os microRNAs e quais são os alvos deles, tá certo? E aí eu gravo. Quando eu gravo, eu vou gerar essa tabela aqui, que é edges, tá vendo?
que vai mostrar somente quem é o cara e qual é o alvo dele. Todo mundo, eu espero, entendeu em linhas gerais, né? Eu acho que esse workflow, ele serve para mostrar para vocês também, né? Que quando você faz uma análise de dados, 80 a 90% do tempo você usa preparando, arrumando, processando os dados, e 10% você faz a análise. Então, uma pesquisa, e note, aqui eu estou mostrando só um ensaio feito em sala de aula, tá? Uma pesquisa mais séria ainda vai ter um tratado mais rigoroso nesses dados, muito mais do que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, isso que vocês estão vendo aqui ainda é uma coisa simples. Tá? Eu quero chamar a atenção a outra coisa. Né? Muita gente gosta de usar os famosos notebooks em Python ou em R. Tá? Uma das coisas que eu tenho que chamar a atenção, que está acontecendo com o pessoal da computação e potencialmente pode acontecer com o pessoal da biologia, é que você pede para o modelo de linguagem fazer um negócio e você não confere para saber se o que ele fez de fato é o que você queria. Tá? E isso é muito arriscado, certo? Porque no final das contas, você não tem a certeza de que aquele código está escrito corretamente. Tá? E pode ser que a saída esteja aparecendo certa, mas alguma coisa esteja escapando. Então, esse processo, ele parece mais trabalhoso, porque você diz, eu podia só pedir para o modelo de linguagem fazer para mim, e ia muito mais rápido do que você fez aí, porque eu explicava para ele o que eu quero, ele faz. Vocês têm razão, mas vocês teriam dois problemas. O primeiro é exatamente a questão de você, pode ser, se você não conferir o código, pode ser que ele não esteja fazendo o que você quer, tá? Principalmente o pessoal da biologia que não tem tanto trânsito na área de codificação, tá? O pessoal da computação também, apesar de ter trânsito, já está se rendendo a esse negócio, eu sei por causa dos meus alunos. Né? Tem aluno que vem se reunir comigo, quando eu peço para explicar o código, o cara não sabe explicar, eu pergunto se ele usou o modelo de linguagem, eu usei, eu falei, tá, você pode até usar, não é? Mas você precisa saber o que ele fez. Se você não souber o que ele fez, não adianta. Tá? Então você tem que tomar cuidado com isso, tudo bem? E o workflow é bom porque ele é um mapa, né? Depois, outras pessoas conseguem ler e entender em detalhes o que foi que você fez. Tá certo? Bom, agora, para mostrar que pelo menos em parte vocês entenderam o que eu fiz aqui, tem uma tarefa que eu tinha passado para vocês para casa, mas que não dava para fazer por causa desse problema de matching do identificador. Então, na verdade, eu juntei as duas aulas e joguei o prazo para depois do projeto vocês entregarem. O que eu quero que vocês façam agora é que vocês abram o Cytoscape, tá? E eu quero que vocês montem uma rede bipartida, microRNA, RNA, certo? RNA mensageiro, não é? E eu quero que o formato do nó seja diferente se for microRNA e RNA mensageiro, se só são formatos diferentes, e eu quero que eles sejam coloridos pela expressão, tá? Pelo fold change. Tudo bem? Combinado, gente? Então, bom, nossa senhora. Esse aqui é o que se esperava que vocês fizessem. Espera aí, deixa eu abrir o Cytoscape. Então, se vocês fizeram, aqui eu estou usando o Organic Layout, tá? Mas pode ser outro layout, se vocês quiserem, tá bom? Então, no Organic Layout, eu ainda fiz umas firulas aqui para ficar mais bonitinho, no sentido de que eu coloquei o microRNA maior e os RNAs mensageiros menores, já que eu tenho poucos microRNAs e muitos RNAs mensageiros, tá certo? E aí vai ficar assim, ó, tá vendo?
um microRNA e vários RNAs mensageiros. O que alguém prestou atenção é que tem o meu arquivo, ele está com duplicatas. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você olhar aqui, ó, ai caramba, tá vendo, ó? Tem muitas conexões do mesmo microRNA com o mesmo RNA mensageiro. Isso não deveria acontecer, certo? Deveria ser uma conexão só, tá? Isso, se eu fizer um filtro e disser assim, eu quero só uma conexão, né? Vocês sabem como faz isso? Aí, isso ia ficar melhor, tá? Eu vou fazer aqui no meu, vocês não precisam tentar reproduzir só para a gente não perder tempo, tá? É só porque eu, no fundo, quero saber como é que ficaria. Ah, eu vou ter que reimportar tudo de novo, né? Ah, mas vamos lá, vai, pelo bem da humanidade. Aqui no Edis, eu não sei qual foi o bug que gerou isso, eu vou ser sincero, tá certo? Eu vou ter que olhar depois, porque teoricamente, não deveria existir essa duplicidade, tá? Mas tudo bem. O que eu vou fazer aqui é que eu vou tirar esse cara do meio, eu vou colocar aqui esse unique. Esse unique é um cara que ele evita duplicatas, tá certo? Eu vou colocar esse unique aqui e vou dizer para ele assim, olha, eu quero que essas duas colunas, mRNA, microRNA, elas sejam únicas. Eu não quero duplicatas dessas duas colunas, tá certo? E vou ligar aqui, tá? E vou salvar novamente o arquivo, certo? Então, salvando novamente o arquivo, todo mundo deve ter seguido o seguinte processo. Primeiro, vocês importam a rede. Eu já vi que está todo mundo escolado nisso aí. Eu fiquei feliz com isso, tá? De ver que vocês já aprenderam. Aí vocês já aprenderam que esse é fonte e destino. Acho que todo mundo aprendeu isso, né? E aí, uai, que doido, ele usou o mesmo estilo. Ah, que ele criou uma segunda rede com o mesmo estilo. Eu nem sabia que ele fazia isso. Olha que legal. Bom, ele me poupou um monte de trabalho, tá certo? Eu não sei se está com layout orgânico, deixa eu ver. Não, não está, mas agora está. Pronto, então o correto é que a rede fique assim, tá? Sem conexões redundantes. Tudo bem? É só isso. Oi. O Mirwalk, ele mostra mais de uma vez. Esse aqui que você usa como input aqui do Join, esse cara aqui, ele já aparece 3 vezes. Né? Ah, talvez aí, mas será que mas não é um microRNA diferente? É que você está fazendo, você usa o gene symbol, né? O mesmo gene symbol. Aí depois quando você dá o join, então são 3 linhas, você dá join com uma, vai continuar 3. Ah, entendi. Bom, obrigado aí por descobrir o bug. Todo mundo tá ligado aí? Então agora, gente, bom, chegamos nesse ponto. E vocês devem ver que no workflow eu também fiz o mapeamento. Tá certo? Estão vendo os mapeamentos aqui? Então eu mapeei. Aí a projeção, né? Eu fiz a projeção. Então, na verdade, aqui ao invés de mapping, eu vou chamar de projection, que está mais correto. Porque é um mapping, mas projection é um tipo de mapping específico. Tá? Projection. Tá? Aqui também é projection. Então, quais são as projeções que a gente tem aqui? Inclusive, uma coisa importante, gente, é que se vocês não atualizaram o BioSci,
ele não vai funcionar nesse caso, porque ele estava com um bug que se não tivesse valor para projetar, ele não projetava e eu corrigi isso. Tá? Então, aqui nas projections, o que eu fiz? Eu fiz microRNA como target mRNA, então ele vai fazer uma rede de microRNAs interligados, tá certo? E mRNAs com microRNAs, então ele vai fazer uma rede de microRNAs interligados. Tudo bem? Tá. Bom, então, eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu não preciso salvar de novo, deixa eu ver. Ou eu preciso salvar de novo? Ah, eu preciso salvar de novo porque eu coloquei isso aqui, né? Eu vou salvar eles de novo. Espera aí. Ué. O Generate Automatic, ele pelo jeito não está funcionando. Eu coloquei esse Generate Automatic aqui, mas ele não gerou. Então, vai saber o que eu fiz errado. Depois eu vou ver. Então, eu vou salvar de novo esses caras, tá? Pronto. Agora, eu vou mostrar para vocês rapidamente a rede, tá? Porque... Deixa eu apagar essa aqui que está errada. E eu vou deixar só essa aqui. Tá? Mas vocês podem deixar com a redundante, não tem problema não, tá? Eu não estou esperando... É só por causa do tempo, tá, gente? Que eu estou querendo ganhar tempo, então eu não tô... Eu estou fazendo uma coisa bem rápida, certo? Então, eu vou fazer um outro processo aqui que eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Não é para vocês... Porque eu vou fazer bem rápido. O que eu vou fazer é que eu vou importar a rede, agora a rede que eu fiz a projeção, tá? Então eu tenho aqui, ó, esse mapping, que depois eu vou chamar de projection, microRNA, microRNA, tá? Então, o que essa rede está me falando, gente? Eu poderia, se eu quisesse, pegar na conexão aqui no Edge e dizer para ele que a espessura da linha, então width aqui, a espessura da linha, ela é definida pela coluna Shared Target Count, tá vendo? Continuous Mapping. Então, talvez todo mundo esteja com um shared meio parecido aqui, né? Eu tenho que revisar esse mapeamento depois para entender por que está tão grande para todo mundo. Não deveria estar tão grande para todo mundo. Eu não sei se na tabela original não, né? Tem valores diferentes. A maioria é 1. Deixa eu ver. É estranho. Talvez o mínimo... Ah, que ele botou de 10 a 30. 10 é muito, talvez. Deixa eu mexer nesse mínimo aqui. Agora. Agora a gente consegue ver melhor, tá vendo? É que ele estava botando o mínimo muito espesso, né? Agora a gente está vendo realmente, né? Então, vocês percebem, se eu der... Deixa eu ver se o Organic melhora. O Organic não melhora. Isso é para vocês verem que não existe um que resolve todos, tá certo? Todos os casos. Tá?
esse Force Directed aqui, com peso, talvez seja interessante, tá? Ele vai considerar... Eita, não foi interessante. Vocês estão vendo que às vezes não é bom o que você, né? Você tem que saber fazer a escolha, tá certo? Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes agora. O que essa rede está me falando? Isso, elas têm conexão. Então, quanto mais forte a conexão, significa que aqueles dois microRNAs regulam um grande número de RNAs mensageiros comuns, tá certo? Provavelmente elas devem ter funções muito próximas, tá certo? Muito próximas, tudo bem? Então, para casa, vocês não vão fazer isso agora, porque eu ainda quero explicar outras coisas. Para casa, o que vocês vão fazer é montar essa rede com a espessura e o tamanho do nó vai ser de acordo com a centralidade. Só isso. Pelo Orange. O arquivo já está lá no diretório. Tá? O problema só é que vocês vão ter que gravar o arquivo de... Eu posso atualizar se vocês quiserem, tá? O arquivo. Eu acho que é melhor. Tá? Eu atualizo lá e aí vocês fazem o download, tá certo? É só isso. Então agora eu quero pegar essa rede que a gente construiu e eu quero fazer algumas discussões que eu não fiz aqui para completar a nossa análise de redes. Tá? Então, se vocês voltarem lá para os slides da apresentação, tá? Eu não gosto desse negócio que ele cria esses grupos automáticos aqui, é tão irritante. Então, tem um tópico que eu acho que eu falei muito superficialmente, e que nessa parte que a gente estudou aqui agora, ele é bastante importante, tá certo? Que são Network Motifs. O que são Network Motifs? Então, os Network Motifs são subgrafos que aparecem de forma recorrente em um grafo, tá? Então, você imagina que você tem um grafo e você tem um padrão recorrente de subgrafos, de combinações de subgrafos. Então, esses daí são motifs, tá certo? Bem comuns, tudo bem? Mas o que esses motifs eles poderiam nos dizer, né? Se eles forem direcionados, né, vocês conseguem até imaginar que tem coisas acontecendo ali, né? Por exemplo, o primeiro, ele fala assim, Three Vertex Feedback Loop. É como se fosse um loop de feedback ali, né? E vocês vão perceber que quando a gente estuda a célula, o sistema, como a célula funciona, vocês vão ver que há alguns casos de loop mesmo, porque são processos cíclicos que acontecem dentro da célula, né? E estudar esses motifs pode ajudar a entender esses processos, tá certo? Os motifs, eles também podem ser de grafos heterogêneos, tá? Então, aqui eu estou mostrando um artigo que estuda a relação entre predadores e presas, vamos chamar assim, entendendo ali a planta como sendo... na verdade, vamos falar de cadeia alimentar, não é? Então, a planta como sendo o produtor primário e depois os animais, não é? E o que você está vendo ali é que você pode ter um animal que consome a planta, né? Mas você pode ter outros animais que consomem o animal que consome a planta. Então, é uma cadeia alimentar, né? E, por exemplo, nesse artigo, ele estuda motifs de níveis tróficos, tá? Então, como, por exemplo, existem padrões, não é? Entre esses predadores e as presas.
E aqui é interessante vocês verem que ele está trabalhando com grafo heterogêneo, né? Note, nem todo grafo heterogêneo ele é bipartido, tá? Heterogêneo significa que eu tenho tipos diferentes de nós, certo? Esse grafo heterogêneo, ele é bipartido? O que me diz que ele não é bipartido? Nós do mesmo tipo estão interagindo. No grafo bipartido isso não existe. Tá? Então esse grafo, ele é heterogêneo, mas não é bipartido. Tá certo? Tudo bem? Tem um slide que eu até compartilhei com vocês aí, que é o slide que eu falei de análise de redes, em que eu mostro esses motifs, tá certo? E aí tem uma coisa que eu tirei, mas agora eu acho que é legal mostrar. Eu acabei... deixa eu puxar aqui de volta. Muitas vezes, os motifs, eles podem ser interessantes para fazer o que a gente chama de... Eu atualizei aí, então se vocês estão com os slides abertos, vocês vão ter que sair do modo apresentação e voltar para aparecer isso aí, tá certo? Então, há casos em que os motifs, eles são usados para fazer uma predição de alguma coisa, tá? Então, por exemplo, em redes sociais, existe um conceito muito famoso que se chama assim: o amigo do meu amigo tem muita chance... O amigo... se eu tenho dois amigos, há uma chance grande desses dois se tornarem amigos, porque eles têm contato comigo, né? Então, é o famoso triângulo, né? Então, imagina que isso aqui é uma pessoa, você tem duas relações de amizade, então há uma chance muito grande de se formar uma conexão entre esses dois. Então, esse tipo de mineração de motif, o que é mineração? O sistema, ele tenta aprender, não é? Sobre como os motifs eles podem evoluir. E aí, evoluir em que sentido? Você pode imaginar que ele evolui no tempo. Então, se eu pensar uma rede social, eu posso ir olhando no tempo se esse motif, né, do amigo virou amigo, e eu posso calcular a probabilidade. Eu posso encontrar motifs mais complexos e minerar com o tempo para saber a chance daquilo acontecer, tá certo? Mas a evolução também pode ser analisar, por exemplo, a evolução de uma espécie ou da vida. E eu posso ver como esses motifs, por exemplo, na interação entre proteínas, foram evoluindo com o tempo. Em 2024, o professor Renato Vicentini deu 2 aulas para a gente, que os vídeos estão disponíveis e que eu recomendo bastante, principalmente se vocês quiserem entender essa parte. Ele mostrou todo um mecanismo de como você estuda essa interação entre as proteínas, que o Murilo mostrou, mas ele mostrou de uma forma até mais detalhada, por exemplo, como você pode tratar isso como se fossem circuitos lógicos, onde um negócio ativa o outro, que desativa o outro. Mas uma coisa importante que ele mostrou é que você pode minerar os motifs de interações entre proteínas, tá certo? Para entender como é que essas proteínas interagem, o que liga o que desliga o que, como é que você faz esse tipo de mineração, certo? Então, eu coloquei aqui os 2 links das aulas no YouTube dele, tá? Que estão lá no ano passado. E se alguém achou que esse assunto pode ser interessante, vocês podem assistir às aulas, tá certo? Eu acho que vale a pena, se vocês quiserem entender melhor essa parte de mineração de motifs e todas essas coisas aí, que ele trabalha bastante. Bom, agora eu quero trazer essa explicação. Você vai dizer assim: André, você passou um tempão falando de microRNA, de um monte de coisa, e o que isso tem a ver com o que você acabou de mostrar, né?
Então, eu vou fazer a conexão agora. Mas para fazer essa conexão, eu vou trazer um assunto que, na verdade, o Murilo já falou. Eu estou me arriscando muito em falar desse negócio aí, tá certo? Mas aí os biólogos me ajudam. Teve uma equipe que está trabalhando com transcriptor factor, não tem? Quem é a equipe que está trabalhando com transcriptor factor? Eu me lembro que tinha uma que estava jogando. Não tinha? Na rede? Tá todo mundo com medo de falar. Não tem nenhuma equipe? Tem assim. Eu vi alguém que estava trabalhando no TF. Não? Ninguém? Ninguém está trabalhando? Time da biologia, o que é um transcriptor factor? Está escrito ali, mas uma explicação seria bom. O que é um transcriptor factor, gente? Então ele vai lá e ele é como se ele ativasse, né? Ele promovesse. Eu preciso daquela proteína para chegar lá, né? E fazer com que uma transcrição aconteça, certo? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Agora eu estou vendo, eu peguei essa figura porque eu achei até bonita, mas eu estou achando ela muito complicada. Mas tem ali umas proteínas, né? E a disponibilidade dessas proteínas pode controlar a taxa com que você gera o RNA também, tá certo? Então, se você quer sequenciar mais RNA daquele, você produz mais transcriptor factor e aí você consegue regular a taxa. E por que eu estou mostrando o transcriptor factor? Porque tem vários estudos que fazem redes heterogêneas para estudar as redes regulatórias de transcrição, tá certo? E uma das coisas que esse pessoal faz, quem estuda essas redes de transcrição, é que eles percebem que a concatenação desses processos de transcrição, eles muitas vezes seguem motifs. Então, novamente, existem certos padrões recorrentes de interação para regular essa transcrição, tá certo? Então, você minerar e você estudar esses motifs pode ser interessante quando você trabalha com redes heterogêneas desse tipo. Beleza? E aí eu trouxe para vocês um artigo, tá? E é por isso que eu mostrei o transcriptor factor. Então esse artigo, por exemplo, é uma rede heterogênea, não é? Com 3 atores. Então a gente fez aqui na sala uma rede heterogênea com 2, microRNA e RNA mensageiro, certo? Essa rede que tem no artigo tem 3, microRNA, RNA mensageiro e transcriptor factor. O TF ali é o transcriptor factor, certo? Quem estava na aula do Murilo pode me dizer o que significam esses símbolos aí? Uma barra vertical, uma bolinha. Devia estar no slide, na verdade. Mas o que vocês acham que é? O Murilo mostrou. O que é essa barra vertical aqui? É inibição. Ele usa a barra vertical. Agora, eu não estou lembrando, quer dizer, não estou lembrando, não reparei a diferença entre a setinha e a bolinha, tá? Eu acho... Oi? Mas eu queria saber a diferença. No artigo, eu acho que ele tem uma legenda para isso, tá? Se vocês quiserem. Estou abrindo aqui para ver. Tá? No artigo, eu acho que ele tem uma legenda. Deixa eu ver se ele tem uma legenda. Ele está escrito assim, ó. Argens. Edge sharp arrow means activation.
Shaped Air Repression. E ele não falou o que é a bolinha, né? No começo tem? Blunt where dot represent transcription activation or repression. Então é a transcrição, é a ativação da transcrição, né? Agora, or repression ficou estranho, né? Sei lá. Tudo bem. Mas, no fundo, eu não quero que vocês interpretem o que está acontecendo, porque eu não tenho background genético para fazer essa interpretação. Eu quero só que vocês entendam em linhas gerais, que ali a gente tem, na verdade, heterogeneidade dos nós, tá? E tem uma coisa que a gente não estudou aqui na prática, mas que dá para fazer também, que é heterogeneidade nas arestas, certo? Como é que se calcula, como é que eu colocaria, o que são arestas heterogêneas? O que você acha que são arestas heterogêneas? Elas têm significados de interpretações diferentes. Por exemplo, tem uma que é repressora, tem uma que é ativa. Como é que você, baseado na experiência de hoje, como é que vocês criariam um conjunto de dados para alimentar, por exemplo, o Cytoscape com arestas heterogêneas? Exatamente. Então, naquele arquivo de edges, você ia ter uma coluna type, e aí você ia dizer qual é o tipo da aresta. E aí você poderia ter arestas heterogêneas. Entendeu? Então dava para você fazer isso, certo? E aí dá para vocês fazerem vários estudos. Isso aqui é para mostrar para vocês o seguinte, gente, essas aulas últimas é para mostrar que esse universo ele é infinito, né? Você podia dizer, André, mas você deveria ter feito exercício com a gente de motifs. E tinha mais um truzilhão de coisas que eu podia fazer com vocês, né? Algumas, inclusive, foram mostradas na aula passada, pela Milena e o Cristiano, né? Vocês podem fazer aquela coisa de redundância, vocês podem fazer várias outras análises, né? Nestedness, que eles chamavam, que dá para fazer em cima da rede, né? E eu acho que fazer esse tipo de coisa é uma forma de você abstrair o que está acontecendo no nível mais alto para você interpretar a rede, tá? Beleza? Então, eu vou encerrar agora e deixar esse tempo final para quem quiser já terminar o exercício e entregar. Tá certo? E se alguém tiver dúvida também do trabalho, pode tirar, porque eu... Ok, gente?